Parte 2 do vídeo. Você precisa ter essa responsabilidade para buscar conhecimento tanto do céu como da terra. Para buscar conhecimento da saúde também, já que nós vivemos em um corpo de carne. Foi Deus que criou os ciclos diários, foi Deus que criou os hormônios do nosso corpo, foi Deus que criou todas as coisas e o mundo está alterado, nós sabemos disso. A influência, vou usar a linguagem bíblica aqui, a influência do espírito do anticristo é muito grande nesse mundo e ele está no seu trabalho, na sua missão. O trabalho dele, o que dá alegria no coração dele é alterar os tempos e a lei, que vocês sabem que isso é profecia bíblica. A alteração dos tempos e da lei não fala só da lei de Deus em relação a mandamentos e de tempos determinados em relação às festas, mas fala de coisas naturais que Deus criou para o homem como instrução. Nós sabemos que Deus criou o sol e a lua, que na medicina chinesa eles veem com uma outra perspectiva, mas tudo que eles falam sincroniza com a palavra de Deus. Eu verifiquei isso. E eu fico tentado a falar um pouquinho sobre a sabedoria chinesa, que é a medicina chinesa, milenar, coisas que eu aprendi ali de maneira mais específica e mais profunda com a Cláudia Siqueira, e que logo eu criei as conexões com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus reprovasse alguma daquelas coisas, eu reprovaria também, porque conhecimento para isso eu tenho. Só que, dentre algumas informações, você vai ver que já não tem comprovações científicas e não tem fundamentações, assim, não tem lógica para mim. São especulações e nisso daí eu passo um filtro. Mas o resto, não despreze a sabedoria chinesa que cuida da saúde do homem. Eles conquistaram isso, não foi lendo a Bíblia. Embora essas coisas estejam na Bíblia, Deus falou antes deles, porque a Bíblia já existe há milênios também, né? Só que Deus falou de uma maneira onde alcança o homem literal e espiritual. A medicina chinesa fala de uma maneira onde só alcança o homem literal. Você pode cuidar da sua saúde de maneira exemplar. Você pode ser uma pessoa que obedece à medicina chinesa, junto com exercícios físicos e tudo que há de bom para a saúde, arrisca. Se você não buscar a sabedoria do céu, não reconhecer o Pai e o Filho e o Evangelho, você não vai fazer parte de um reino de sacerdote. Você não vai fazer parte do milênio. Você não vai fazer parte do povo que alcança a vida eterna. O que adianta lutar tanto, obter tanto conhecimento para somente ter uma vida literal? É claro que é melhor do que você viver como um zumbi nesse mundo. E não pense que Deus também vai mandar para o inferno pessoas que não tiveram esse conhecimento bíblico que nós temos. Vocês conhecem, né? O Evangelho de Deus, ele está sendo muito mal representado pelas igrejas. Eles anunciam uma mensagem que é mais ou menos assim: se não crê no Senhor Jesus, vai para o inferno. E não é isso que Deus fala. Óbvio que existe o inferno, existe o castigo, existe o lago de fogo, existe a morte eterna. Assim como existe o lado bom de tudo isso também. Mas para ir para o lago de fogo, você precisa praticar obras malignas. Obras que são referentes à transgressão da lei. Obras nas quais você viola até a moral humana, tá bom? Só para não ficar aqui confuso, não ficar algo tendencioso da minha parte. Então tá, estudando sobre a medicina chinesa, que ainda falta muito para eu aprender, mas como eu não vou virar nutricionista, eu não vou ficar falando disso como um nutricionista, então eu estudo o básico e o mais importante é fazer, para mim, é fazer as conexões com as partes da palavra de Deus. Porque eu percebo, o homem hoje, tanto o homem natural como espiritual, por mais que ele seja espiritual, porque crê na palavra de Deus e crê no Senhor, se torna um homem espiritual. Ele luta um combate contra o mal, contra a influência maligna. Esse mundo, da maneira como ele existe hoje, tecnológico, isso não tem nada de bom. Esse mundo, ele mata a natureza, para você ter móveis dentro de casa. Ele mata a natureza para você ter um monte de confortos. O mundo sofre um dano só para ter pneu de carro. Para ter a lataria, sofre outro. Para ter coisas de plástico, sofre outro. E quem vai pagando o preço é a natureza. Fora outras questões que não dá para abordar aqui. E o Senhor já falava de tudo isso na palavra de Deus.
Então, a influência do mal é muito grande sobre nós. Mas existe uma porta de escape para isso. E a porta é o conhecimento que vem do céu. Mas, se você tem verdadeiramente conhecimento que vem do céu, você tem que entender que o homem não foi feito somente espírito. Ele foi feito corpo também. E se foi feito corpo, você sabe que você tem ossos no seu corpo. Você tem tendões sobre os ossos, você tem carne sobre os tendões e pele sobre a carne. E para você ter saúde sobre essas coisas, não é pela oração, não é por jejum, não é por ir para a igreja. Para você ter saúde sobre o corpo, você precisa de obedecer os ciclos da vida. Ciclo circadiano, você precisa entender que você está pondo para dentro do seu corpo lixo e naturalmente quando você abrir a boca vai sair lixo dela. Eu sei que a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Eu sei disso. E que Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Mas quando o Senhor Jesus disse isso, Ele está falando para sábios e não para ignorantes, que acha que pode comer lixo, veneno, se envenenar, falar um monte de besteiras, representar o Evangelho e o céu de maneira errada, só porque você não contamina ninguém com o que sai da boca. Não foi o próprio Senhor Jesus que deu a lista de alimentação para o povo de Israel no passado? Então quer dizer que eu posso comer veneno, literalmente veneno, e não vou morrer por isso? Claro que não. Fica comendo besteira aí uma semana, dormindo tarde, mais tarde do que você dorme, comendo mais besteira do que você come. Você vai ver na sua aparência, a aparência envelhecida, uma mente que não consegue aprender, não consegue nem se expressar direito, nem tem motivação para nada. Ou seja, o que entra no corpo contamina o homem sim. Só que o que Jesus estava querendo dizer é que mais importante é você tomar cuidado com o que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca pode produzir vida ou morte, bênção ou maldição. Jesus não anulou os fatos literais da terra. Ele é o Criador, então como é que ele iria anular? E eu percebo que as pessoas pensam que pode viver uma vida de qualquer maneira. E não pode. Eu sei que o sistema influencia e empurra os homens para viverem uma vida antinatural. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele criou o homem do pó da terra, Ele soprou no homem o espírito. E aí o homem passou a ser a alma vivente. Nós somos espírito, alma e corpo nessas condições. Deus não criou o homem do pó da terra, soprou o espírito, colocou a alma e disse seja homem. Não. Isso são doutrinas erradas. Coisa de trindade, essas coisas católicas. Deus criou o homem do pó da terra, elemento terra. Soprou o seu espírito, elemento céu. E aí o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, uma alma que vive. Porque o aspecto da alma, você tem que olhar ela durante a vida e durante a morte. Pronto. Então eu sei que eu sou espírito, alma e corpo por isso. Então já que eu sou uma alma, eu sei que eu tenho o elemento celeste, que é onde eu tenho inteligência, onde eu tenho sentimentos, e eu expresso isso com o meu corpo. Então eu tenho também o elemento terreno. Por isso que o homem precisa estar perto da natureza. O homem precisa do sol, de tomar o sol, de ter contato com o sol. E tudo com sabedoria. Certo? E eu percebo que o diabo, ele alterou o mundo conforme estava escrito, conforme os profetas profetizaram. E se o diabo consegue alterar o mundo, fazer com que os homens trabalhem à noite, e veja os efeitos das fases da Revolução Industrial, olha aí como é que o mundo está. Se o diabo consegue influenciar o mundo, já que está escrito que ele é o sedutor do mundo inteiro, então ele consegue fazer com que os homens se contaminem e eles não consigam limpar a sua mente. No sono acontece limpeza no cérebro, limpeza no corpo. Só que essa limpeza, ela ocorre mesmo das 9 a 1, mais ou menos das 9 a 1. Então pessoas que vão dormir meia-noite, já é metade da noite. Tem pessoas que vão dormir sempre depois da meia-noite. Então esse processo de limpeza não ocorre. E se você tem que trabalhar à noite e dormir durante o dia, saiba que você está na contramão do que é natural.
então os efeitos não vão ser benéficos. Doenças vão se desencadear mais cedo na sua vida. Você vai ser uma pessoa mais desmotivada para tudo, porque você alterou o ciclo da vida. E o diabo trabalha para que isso aconteça. E enquanto ele vai fazendo essas alterações nos homens e contaminando eles, para que eles fiquem mais desapercebidos de tudo, ele vai construindo esse mundo. E enquanto ele constrói esse mundo conectado, ele mata a natureza. Ele só não fez mais porque Deus não deixou. Entendeu? Então, o diabo sabe que se o homem foi feito com um elemento do céu e um da terra, espírito e corpo, se ele afetar o corpo, ele afeta o espírito, o homem espiritual. Porque como que um homem que está, vou usar essa palavra, destinado a trabalhar e ainda trabalhar em turnos alternados ou à noite, ou mesmo que seja de dia, ele leva trabalho para casa, ele não se importa com o que come, com o que bebe, ele se contamina, ele não consegue limpar a mente durante o sono. Como que um homem desse vai ter vontade de aprender coisas celestiais, sendo que ele ignora até as terrenas? Percebeu? Por isso que nós precisamos de pessoas como essas, nutricionistas. Porque já que os pastores estão falhando, estão pedindo dízimo, pedindo dinheiro, ensinando doutrinas erradas, como a palavra já falava, que o Senhor iria castigar os bodes guias e os falsos pastores iriam receber as punições. Então Deus permite que esses conhecimentos venham de fora para envergonhar o mundo evangélico. Entendeu? Até que Deus comece a levantar pessoas com essa categoria de entendimento, como o Dr. Uronal e a Cláudia Siqueira, já que são os dois que eu estou indicando, pessoas que além de ter esse conhecimento ainda possa te instruir para uma vida eterna. Porque o que eles falam não pode conduzir a gente para a vida eterna, mas pode nos ajudar nesse processo. Por isso que tem que considerar o trabalho deles e quem sabe eles se despertem para essa parte celestial. Porque o diabo está atento. Ele quer afetar o homem espiritual. Ele quer impedir que o homem natural se torne um homem espiritual. E para isso ele mexe nas condições literais. Até para alguém que tem uma vida saudável, plena, que come o que convém, bebe o que convém, a quantidade certa, que respeita os ciclos do sono, etc., que faz tudo certinho. Até esse homem precisa de dormir cedo para se recompor. Precisa da lavagem linfática no cerebral, precisa que o corpo jogue fora as coisas do dia, porque até um homem que tem uma vida boa, nesse sentido aqui que eu estou falando, até ele sofre as agressões do dia. Se cansa, sabe, se estressa, coisas naturais, agressões naturais, que Deus deixou o homem sofrer como um enfado, como consequência dos seus pecados. E até esses precisam. Agora, os que mais precisariam são esses que comem qualquer coisa, bebem qualquer coisa, qualquer lixo. Esses que precisariam. E são justamente esses que não ligam para o horário que dorme. Então, se você não priorizar o sono, você não prioriza a vida. E para você priorizar o sono, aumentar a sua noite de sono com mais qualidade, aí entra os exercícios físicos, que é uma parte que o Dr. Uronal domina demais. Aí entram alimentos puros, entra a disciplina. Vou fazer a parte 3. Chegou até aqui mesmo?